Olá, sementes da nova era! Estamos aqui ao vivo para começar mais um Papo de Bruxa, aquela live gostosa que a gente fala de coisas holísticas, coisas das nossas ancestrais que estamos resgatando, né? E desmistificando também esse termo bruxa, né? Porque bruxa foi muito mal usado e agora eu, Thaili, tenho orgulho de ser uma bruxinha. E eu vou chamar aqui a minha parceira aí de bruxarias, a minha querida Luanda Soul Healing. Vamos desmistificar essa ferramenta, porque eu ainda acredito que tem muita gente que vê o tarô com uns olhos de... Agora é a minha cachorra que Agora, respondeu o seu cachorro. isso aqui eu deve ter ouvido o meu. Meninas, Eu estava estamos em aqui live. pensando, né? E a gente estava falando sobre o tarô, né? E uma coisa que veio para mim é como as pessoas ainda pensam que o tarô eles assumem uma postura muito passiva do tarô, né? Assim, elas assumem uma posição onde elas querem que o tarô respondam por elas. Ah, sim. Por isso que eu acho muito legal a gente falar hoje sobre o tarô, sobre o livre-arbítrio, porque a gente que trabalha com tarô e trabalha com terapias quânticas, a gente entende que as terapias, as ferramentas que nós utilizamos nas terapias quânticas, nas terapias holísticas, elas são ferramentas. Elas em nenhum momento vão fazer o que você ou o cliente tem que fazer. Eu acredito que o cliente, a pessoa que vem procurar o tarô, elas também têm que assumir uma atitude ativa no progresso delas, né? Então, muitas vezes as pessoas vêm aqui, principalmente pro tarô, né, gata? Elas vêm, elas começam a perguntar qual é o meu melhor caminho, o que eu devo fazer. São perguntas tão comuns, né, que a gente ouve o tempo inteiro, quem trabalha com tarô. E você já me ensinou que uma boa tiragem de tarô é o quê? 50% de uma sessão bem sucedida. Porque o nosso objetivo, quando a gente trabalha com tarô, é o quê? Você é muito mais que eu. A gente precisa empoderar aquelas mulheres. Né? Então, a gente, na leitura do tarô, mesmo que seja uma tiragem negativa ou uma tiragem não ideal para cliente, a gente Aquela ainda que a tem cliente não gostaria de ouvir, né? Mesmo que seja uma tiragem que ela não quer ouvir isso, mas é o que tem, né? Mas é o que tem. Mas nós temos a responsabilidade porque o poder está na cliente, né? O poder está na pessoa. Não importa o que o tarô fale, né? A gente já sabe disso. O tarô ele é uma ferramenta excelente para você escolher os melhores caminhos, mas quem escolhe o caminho é o cliente. É você. Né? Exato. Então, assim, eu tô muito me empolguei nos últimos 5 minutos, assim, eu comecei a escrever um monte de coisa. Não, adorei, porque de fato, às vezes as pessoas vêm buscar no tarô comprar a resposta, né? Do que elas precisam fazer para a vida dela. Não, eu tô terceirizando para você a responsabilidade de me dizer o que o tarô tá mostrando aí que eu vou fazer. Quando, na realidade, ele é uma ferramenta que mede as energias do momento. Mede as possibilidades, né? Do que vai ser a partir de agora se eu não fizer nada diferente. Eu estou seguindo esse caminho. E se eu seguir nesse caminho aqui, o que o tarô vai me dizer? Aí o tarô traz na certa. Olha, se você seguir esse caminho, pode ir que é sucesso, o caminho está aberto. Pode ir que tal. Ou senão, ó, esse caminho é de dor. Esse caminho vai vir uma carta da torre aí para te prejudicar. Né? Então, quando você sabe disso com antecedência, quando você sabe que o caminho que você está indo, eu devo insistir aqui, eu devo buscar esse local, eu devo trocar de emprego, e aí o tarô vai trazer essas informações, né? Se você seguir por esse caminho, que você está me perguntando se deve, é isso que você vai ter. Mas o livre-arbítrio te dá, e saber com antecedência que é isso que você vai ter, te dá a chance de se prevenir se a notícia dada ali, a resposta dada ali, não é satisfatória ou não é o que você gostaria que acontecesse para você.
né? Então, essa que é a riqueza do tarô, de você poder ver, pô, tô indo pro lugar certo, ele empodera porque ele te traz confiança. Quando a resposta vem boa, pode continuar que é esse o caminho. Agora, quando a resposta vem ruim, ele fala, ó, não é por aqui, mas você tem essa forma de agir para melhorar. O próprio tarô pode trazer dicas. Exatamente. Aí que vem a posição ativa do cliente, né? Então, assim, e a nossa responsabilidade de dar essa resposta para o cliente. Assim, então, vamos descobrir o que você está fazendo hoje que está errado, que não deve ser repetido. E vamos ver o que de agora em diante você deve focar, né? Vamos mudar isso, porque eu já percebi, e eu falo para as meninas que vêm me ver, que só o fato de ler, só o fato de estar ali lendo o tarô, já acontece um shift, porque você já vai conseguir ter um mindset diferente, né? Então, assim, mesmo que o tarô fale para você assim, ó, isso vai acontecer, é um caminho muito bom, muito bom, muito bom. Então, continua assim, aí te empodera. Quando você não é um caminho muito bom e você já sabe que não é um caminho muito bom, só de saber que já não é um caminho muito bom, você já vai enfrentar aquela situação que é inevitável, né? De repente é uma situação inevitável. Você já vai enfrentar aquela situação inevitável com um mindset de outra forma, né? Você já vai se preparando psicologicamente para o que vai acontecer. E é óbvio que a gente também vai tentar, de qualquer maneira, né? Colocar, te dar opções. Ó, siga desse jeito, mude isso, deixe isso para trás, foque nisso daqui em diante, né? Mas o tarô é importante a gente deixar e desmistificar que o tarô não escolhe o seu caminho, né? O tarô ele não tem não é usado para isso. Não. O tarô nenhuma não escolhe por você. Nenhuma energia espiritual mais elevada vai mexer no nosso livre-arbítrio. Isso é uma lei que é escrita em pedra, é imutável, lei, né? É uma das leis do universo, né? O livre-arbítrio deve ser respeitado. Então o tarô nunca vai escrever em pedra o seu futuro. Ah, mas eu vou conseguir aquele emprego? Talvez não esse, mas vamos ver o que você pode melhorar, onde você pode vibrar, qual é a carta que te dá a melhor dica de como conseguir um emprego parecido, né? E aí o tarô traz essas informações extras que muitas vezes a gente não consegue mensurar, porque elas são sutis, mas a carta do tarô ela é sempre muito rica em muitas cores, em muitos símbolos, em muitos arquétipos que trazem essa forma de mensurar. Exatamente, os detalhes. E aí você ficando atenta sobre os detalhes, você consegue ter essa visão diferenciada, né? Essa clareza. Clareza, exatamente. Então, muito mais do que um oráculo de descobrir o futuro, é um oráculo de trazer clareza, né? É uma conversa mais direta com o universo. Hoje em dia eles chamam, né? Existe um novo termo, né? Tem o tarô terapêutico, né? Quando eu comecei a fazer as leituras de tarô, né? Eles chamavam de tarô terapêutico. E quando eu comecei a estudar, você deve saber até mais do que eu, e quando eu comecei a estudar o tarô, deve existir ainda claramente, mas que o tarô ele pode ser, não dizendo que é sempre, mas ele também pode ser utilizado por psicólogos, né, para definir, não definir, né, mas para ter um esboço de arquétipos, né? Então, assim, não é vamos desmistificar, que esse é o objetivo da live hoje, né? Então, assim, o tarô, ele não é esse pacto com o invisível, místico. Não, ele é uma ferramenta de autoconhecimento, né? Que dá para ter muita informação fazendo as tiragens de tarô. É verdade. E aproveitando esse papo de desmistificar o tarô, amiga, eu queria desmistificar umas cartas que todo mundo tem medo de tirar.
tá? E aí Boa! aí eu separei aqui, mas eu vi que você tá com um tarô diferente do meu, que bom, pra gente poder mostrar os dois de cada um para as pessoas não ficarem com medo, vamos pôr assim, É, tá? enquanto você É, vai fazendo isso, eu vou deixar só falar aqui, você separou as cartas? separei. Tá. Acabei de separar, Quem mas eu vou quiser falando fazer e você vai algumas separando. perguntas, quem quiser fazer algumas perguntas para o tarô, a gente, de Vai repente, se a gente responder. tiver tempo, né? Se a gente tiver um Faz assim, tempinho no final. se vier uma pergunta para a gente responder pro tarô, agora é a hora, gente. Mete a pergunta aí, porque a gente tem mais uns 15 minutinhos só. Enquanto nenhuma pergunta vem, a gente vai conversando desse tema Tá, de desmistificar algumas cartas. Vamos fazer assim? tá. Eu estou Legal. escrevendo aqui uma coisa nos comentários mesmo, tá? Tá. Tá. Então vamos lá, Não é mais gente. tarô que a gente está aqui? Cartas que as pessoas têm medo de tirar, cartas que as pessoas às vezes têm tanta, quer tanto avoid, né? Esqueci avoid, quer se livrar daquilo, Evitar, que evitar. evitar. Isso. As pessoas querem tanto evitar que muitas vezes nem tiram o tarô, ou seja, perdem a chance de ter essa ferramenta como um grande esclarecedor do seu dia a dia e um alívio da ansiedade também, porque você sabendo algumas coisas, isso te alivia, né, a ansiedade. E as pessoas evitam por conta dessas cartas. Vai que sai uma carta dessa, eu tô ferrado. Não é assim, tá? Então vamos lá. Uhum, Amiga, me mostra aí como é que é a sua carta do diabo. Tira, já tá. pega aí, ó. Vou falar do diabo, da torre e da morte. Para começar, né? Se alguém tiver uma pergunta, gente, lasca aí, porque a gente tá com o tempinho um pouquinho. A gente adora fazer isso, né, amiga? A gente faz isso o dia inteiro se a gente Nossa estiver senhora, juntas. a gente podia ficar aqui horas fazendo, porque a gente já faz isso normalmente, né? Exato, a gente já É, vive a vida diária assim, né? Mas, infelizmente ou felizmente, temos aí um tempinho, porque a gente tem outras coisinhas para resolver hoje. Mas, enfim, vamos lá. Carta do diabo. Como é que tá seu diabo aí, amiga? Acho que o seu diabo é bem mais já bonito que o meu tirei, já aqui. achei o diabo, já achei a torre. Qual era a outra que você queria? É a morte, a morte. Você vê Então, gente, quem pode faz ao vivo, hein? quem Você pode vê que faz vocês ao podem vivo, perceber que não exatamente. foram combinados, né? Exatamente. Ó, chegou aqui Tá. a. Tá? Isso. Aí, gente, esse é o seu diabo? Ah, Esse é a não, morte, desculpa, amiga. essa é a morte. É. Aí, sabia que o seu diabo ele tem uma força de atração, né? Ele te chama assim com esses Ele te olhos claros, você chama, né? fala, eu quero. Aham, Vem em mim, eu vou, diabo. eu vou, eu vou. Vou me entregar. Exatamente. Então, gente, a carta do diabo, ela tem esse magnetismo, né? Na carta da Luanda, quem pode ver, ele é até mais magnético, ele te chama, ele te convida, vem comigo, né? Aqui nesse meu tarô, ele tem esse magnetismo, mas com figuras já se magnetizando também. Eu gosto da carta da Luanda porque ele magnetiza você, ele te chama, né? Vem. Ele é como se ele estivesse olhando nos seus olhos É, e te chamando, né? Tipo assim, se você realmente olhar essa carta e você olha nos olhos dessa você carta, fala, você nossa, acredita mesmo que, assim, tá é, falando comigo, né? Então, essa exato. aqui. Exato. Agora, você pode ver isso, gente, aqui também, ó, o diabo, né? Você vê pelo rabinho dele aqui, ó, que ele tá nesse magnetismo nas pessoas, mas aqui a figura das pessoas aparecem, né? Um ele tenta ludibriar com dinheiro, o outro ele tenta ludibriar por prazeres da gula, de repente. Mas é isso que o diabo quer mostrar quando tá no tarô. Não tá mostrando um encosto, que você vai pro inferno, que você, né, que você tá ferrado agora, vai ser culpado para sempre. O diabo ele quer Exato. mostrar os nossos prazeres que acabam às vezes desbalanceando a nossa vida por a gente se entregar a esses prazeres e aí a gente pode se prejudicar. São as nossas prisões mentais através de exageros, que pode ser dependência emocional, pode ser abuso de drogas, pode ser realmente um materialismo exacerbado, né? Essa É, questão financeira de forma muito elevada. Pode é. ser que você esteja, de fato, comendo todas as comidas que você pode imaginar e está desbalanceado. É sempre os vícios que nos escapam, que nos fazem nos escapar da realidade como ela é, né? É. E Existe um fala.
Não, eu não sei quando é que eu começo a falar, amiga, que Desculpa, você eu me continua. empolgo também. Manda bala, amiga. Existe o quê? Então, aqui nessa carta, inclusive, o detalhe dessa carta, que aqui no finalzinho, você vê que a figura do diabo, né? Ela tem esse, como é que chama esse aqui? É tipo uma Sutilmente. marionete, né? Isso. É a marionete ali, aquela pessoa que está aqui, ela realmente não está em um dos seus melhores momentos. Você vê que ela está colocando Sim. a mão entre Na a cabeça, cabeça assim. entre as mãos, É. né? A cabeça baixa, ou seja, quando essa carta ela aparece em qualquer leitura, a gente realmente isso que você falou, né? Como é que estão, como é que é aquela coisa do equilíbrio, né? Como é que está o seu equilíbrio emocional? Como é que está a sua relação com a matéria? Como é que está a Sim, relação com os seus vícios, né? Porque bem ou sim, mal, todos nós temos os nossos vícios, né? sim. Então, como é que está essa relação com os seus vícios, né? É. Eu acho que vem, assim, muito equilíbrio, né? De, assim, você está sendo muito materialista, está deixando se levar pela sua sombra, né? Está se Sim, deixando manipular por esse lado seu, que não é um lado tão saudável, porque todo mundo nós temos luz e sombra, né? Só que aí a exato. gente tem que ter o equilíbrio, né? Exato, Bom, exatamente. enfim. E aí, gente, uma coisa, e todas as cartas, né, elas têm o lado positivo, toda carta mostra o lado positivo e o lado negativo, né? Então, a base da carta é isso, né? Nossos vícios ou prisões mentais, que pode, inclusive, muitas vezes sair como dependência emocional, aquele relacionamento tóxico, também pode sair na carta do diabo, né? Pessoas assim que se prejudicam de estarem juntas, mas estão lá presas umas às outras. Mas um lado bom do diabo, se ele sai, e aí pegando o gancho do que eu sempre digo, que você já começou falando, 50% de uma boa leitura de tarô é como você faz a pergunta pro tarô, né? Porque ele Exatamente. é muito assertivo. E aí, se você faz uma pergunta sobre relacionamento, como está meu relacionamento? Dependendo das cartas que vêm junto, a carta do diabo é muito legal, porque como o diabo ele tem esse magnetismo, você sente que o relacionamento está apimentado, sabe? Ó, gente, Tem esse esse relacionamento magnetismo entre as é partes, tem essa isso, conexão, tem essa sinergia, né? Tem isso, a parte mais carnal também existe tesão, ali. é. Exatamente. Então, assim, o diabo, quando sai no relacionamento, muitas vezes é pro bem do relacionamento, muito mais do que pro mal. Claro que depende da pergunta, como a gente vai fazer, e das cartas que vêm na sequência. Ou se o diabo tá em pé, assim, ou tá de cabecinha para baixo. Quando tá de cabecinha para baixo, pode evidenciar um apego emocional muito grande que gera um relacionamento tóxico. Mas em pé, de repente a pegação tá uma delícia. Tá E o diabo tem disso, gostoso, né? Tá gosto quem não gosta de um carnaval. né? E tá chegando, E tá carnaval tá chegando. chegando. Então, é esse a coisa bacana, né? Outra coisa legal, se a gente faz uma pergunta interessante sobre dinheiro, né? Como é que tá minha vida financeira Dinheiro. esse semestre de 2023? A carta do diabo é excelente para dinheiro, né? Porque vem de uma teoria de que muitas coisas que a gente vende a alma para poder conseguir ganhar uma grana, né? Então tá ali, ó, o diabão Uhum. já lindão, ó, te dando o Já dinheiro que te você dando esse precisa. dinheirinho, já te dando essa Exato. matéria. Eu sempre vejo a carta do diabo como uma carta bem materialista. Então, se há uma É, pergunta como essa, é, eu vou falar assim, ó, tem uma grande possibilidade aí de você conseguir todo esse dinheiro, toda essa prosperidade que você está querendo, buscando. buscando, Sim, atraindo, né? Porque exato. aqui, né, você vai Isso atrair aqui é o atração. dinheiro, né? Você atrai o Exato. dinheiro, né? Você é um magneto, magneto não, É você entendeu? Pro dinheiro. muito bom, muito bom. Então, gente, ó, já que se ninguém fez nenhuma pergunta em tempo real, que perguntou, a gente vai responder usando o tarô, a gente vai para a segunda carta que eu queria desmistificar, que é a carta da morte. Ai, Agora sim gente, é eu aquela. amo! A sua é muito mais bonita. Nossa, eu Essa amo a carta, carta da morte. eu Tinha até também, outro eu baralho amo. aqui. Eu amo, amo, amo. A carta da morte aí, no caso da Luanda, ela já vem desmistificada, uma vez que o nome embaixo ali, ó, Lu, mostra pra galera, é morte e É, rebirth, né, que é e renascimento. renascimento, né? Então, assim, Então, essa aqui já é uma carta que já vai te dar, assim, uma dica,
do que significa a carta, desmistificando a carta. Não necessariamente Exato, significa uma morte física, né? Não exato, necessariamente exato. pode ser, dependendo da pergunta, dependendo da leitura, dependendo do contexto, Sim. mas, enfim, né? Essa carta, ela realmente significa muito mais o renascimento. É, exatamente. Então, no caso do baralho, né, da Luanda, já vem, inclusive no nome ali, vem Morte and Rebirth, que é o renascimento, ali embaixo no rodapé, tá vendo, galera? Aí mostra para o pessoal. Muito bem. Mas o que o tarô mostra na carta da morte, eu acho bem legal que ilustra nesse aqui, ó. Porque se você for perceber, gente, tem duas portas. Uma fechada, enquanto uma já começa a se abrir. E aí a morte vem para tirar, né, cortar os fios que faltam, que já tá até desgastadinho o fio, ó, tá por um fio mesmo, né, para acontecer o corte final e aí essa porta de fato se abrir, que é quando a gente realmente renasce. Quando você renasce, o que ficou no passado é como uma porta que se fecha, não volta mais. Né? Então a carta da morte, ela tem uma coisa muito legal que é as nossas ações, as nossas atitudes fazendo romper com o passado, ou seja, você vai e corta os fios que ainda te prendem àquele passado e a partir de agora você tem uma nova vida. Essa carta ela é tão forte nesse sentido que ela muda muitas vezes o nosso estado social ou o nosso estado em documentos. Então, se você está prestes a se formar numa faculdade e vem a carta da morte, são as suas ações de estar lá 5 anos na faculdade, estudou para a prova, fez a monografia e agora você faz a última situação para abrir essa porta de vez. E agora você tem um nível superior completo. Ou seja, o passado, segundo grau completo, acabou na sua vida. Acabou. Mudou até em documentos. Nunca mais você volta a ser uma pessoa que não tem faculdade, uma vez que você teve aquela faculdade. Né, amiga? É. Outro exemplo no casamento, né? Às vezes você fez um relacionamento acontecer e aí agora chegou a hora do seu estado civil ser casada. Nunca mais você volta para o estado civil solteira. Você vai poder ser divorciada, viúva, mas solteira, acabou, ficou no passado. Então é esse o sentido da carta. As nossas atitudes proativas de cortar o laço com o passado e a partir de agora abrir um novo caminho para a sua vida. É muito melhor do que só pensar que medo da morte, né? De medo da morte, né? Essa carta ainda, quando eu falo, quando essa carta sai no jogo, é muito interessante porque aqui, aqui fica muito claro nessa carta que o seu renascimento, ele é de dentro para fora. Isso. Então, quando a gente põe a carta da morte, é muito mais a morte, é você deixar para trás aquilo que já deveria ou está para ser para trás. E daquele momento em diante, você será uma nova pessoa, ter um novo mindset, é um renascimento de dentro para fora. É você mudando de dentro para fora. É você assumindo coisas de dentro para fora, né? E nessa carta você pode perceber que assim, tem o contorno de uma pessoa, né? Mas dentro, ela vem uma luz, né? Então, é assim, lá dentro, você tem aquele pontinho de luz, que é uma estrela, né? Brilhando. Aquela coisinha, aquele sparkle, né? Aquele brilho que tem. Né? Então, isso aqui deixa muito mais claro que o renascimento, ele vem de dentro para fora. Só depende de você ser uma nova pessoa, não depende de mais ninguém. É você que precisa reconhecer aquilo que não te faz bem para você se tornar uma outra pessoa. E eu acho interessante que a parte sombra dessa carta, quando ela vem, né, quando ela vem invertida, ou até mesmo vem de pé, mas você quer mencionar a parte sombra, que às vezes eu faço isso, é você insistir em ser aquilo que você não precisa, não deve ser mais. E você continua insistindo, segurando, tentando, e aí você fica numa posição de sofrimento, fica numa posição de tristeza, porque você escolheu não deixar aquela pessoa antiga, que não é melhor para você, para trás, e que você continua insistindo por teimosia, por diversos motivos, né? Então essa é a sombra
da morte, né? Ela Aham. significa renascimento, mas quando você continua escolhendo não Não mudar, mudar. você É, escolhe não mudar, é aí que o seu sofrimento, é aí que os perrengues começam, né? exatamente. Nossa, amiga, adorei esse jeito de você interpretar a Carta da Morte. Fiquei feliz agora. Agora, galera, a Carta da Torre. Como é que tá a sua torre aí? Eu não tô lembrando como é que é. Ah, é. Aí, galera, é aquela coisa, né? A casa caiu, não sobra pedra sobre pedra, ou não adianta tampar o sol com a peneira. São várias Não as tem. afirmações, né? São várias as afirmações que acontecem quando vem essa torre aqui. Eu acredito que a carta da torre, gente, de fato, ela é a mais dificinha, né, amiga? Porque é até difícil É, desmistificar, porque assim, ela vai trazer um incômodo. Vem a mudança, tá? Mas ela vai trazer uma coisa inesperada que você não estava contando e que pode dar uma atrasada nos seus planos, pode dar um prejuízo financeiro, né? Alguma coisa nesse sentido. Mas é sempre uma carta do acorda, meu filho, tá? Por quê? Porque a gente tem essa tendência a ficar no jeito que tá, né? Mal ou bem, a gente vai se acomodando e vai ficando do jeito que tá. Então, o próprio universo, né, em forma de ondas, ele vem uma hora e derruba você com a onda dele. Porque a gente não pode ficar parado, né? Energeticamente é impossível, inclusive. Ninguém tá parado, né? ninguém nunca tá parado. Exato. Então é a hora que o universo fala, olha, agora já não dá mais para segurar, você precisa se mexer e a gente vai fazer isso acontecer, já que a gente já deu vários alertas, você não quis ver? Então vamos trazer aí uma multa de trânsito, uma batida de carro, alguém que te larga, um emprego que não era seu mesmo, mas que você nunca saiu, então vamos ser demitido, Vão então, te mandar, vai né? ser demitido. Exato. É. Então, tem essas notícias chatinhas e ruins? Tem. A questão é que ela vem de forma imprevisível. A carta da torre, ela vem numa hora imprevisível. No seu caso da sua torre, vem um raio, né, amiga? E parte É, ela. então, Me... a torre, aqui ele Aham. tem um raio e alguns animais aqui, assim, sabe? Mas o mais importante, eu acredito que, não o mais importante, né? Talvez seja o Hum, mais importante, não sei. Um lado positivo da torre, vamos que lá. inclusive você já fez essa leitura para mim, é É, que assim, uma vez que a torre vem, chacoalha tudo, só isso. fica o que é Verdadeiro. bom, o que é de direito, o que é Isso. seu, o que é verdadeiro. Porque Isso. o que não te serve mais, o que não é para você, A vai tudo torre, ó. embora. A A torre torre tira vai de lá e você. destrói tudo. Exato. E é sempre quando é a torre, eu gosto muito desse par, né? Eu gosto muito desse par da morte e Aham. da torre. A morte, você já sabe, né? Aquilo é o seu renascimento de dentro para fora. Você que tem o poder de mudar, você que tem o poder de renascer, são as suas atitudes, as suas ações, o seu mindset. Isso. Na torre, esse é o desconforto da torre, que É, está fora do seu controle, né? exato. E na sua A carta mudança vem vem. com o raio. Na sua carta vem com um raio, e na minha interpretação é porque tem esse fator na torre da imprevisibilidade. Enquanto na morte, né, no caso o renascimento no seu, você tomou ações positivas para fazer essa mudança, ou seja, você foi lá e fez a faculdade, você foi lá e fez essa mudança interna sua acontecer de fato, né? E aí, por mérito seu, a mudança vem. É resultado de atitudes suas. Na torre, é o resultado de atitudes que você nunca fez. Então, ela é Que está imprevisível, porque fora do ela seu controle. tá fora do seu controle. E o raio, no seu caso, eu acredito que seja dessa interpretação, porque ninguém consegue prever onde o raio cai. A imprevisibilidade é fora do controle É, que você tem. É o desconforto da é, torre, né? É aquilo que vem e te pega assim e fala, nossa, te derruba. E aí quebra tudo, né? As coisas se caem. Mas aí o fator da fumacinha aqui é exatamente isso. O que sobrou é a verdade, que às vezes está
coberta, essa fumacinha às vezes estava coberta num castelo de areias, de ilusões, de coisas que a gente achou que, tá bom assim, vamos deixar do jeito que tá, não quero mudar mesmo. Então aí quebra-se a estrutura, ou esse castelo de areia, ele realmente se desfaz, e aí fica só o que é verdadeiro, o que era para você. Quem nunca, né, ficou insistindo no emprego com medo de ser mandado embora? Aí o chefe foi lá, de um dia para o outro, resolveu te mandar embora. E por conta de você ter sido mandado embora, você arrumou um emprego muito melhor e muito mais feliz. Ou quem nunca levou um pé na bunda e ficou lá sofrendo por um cara que nunca te quis. E por conta desse pé na bunda, você conheceu novas pessoas, você se envolveu com gente diferente. Aí você olha para trás, depois no passado, e fala, cara, como que eu Para chorei? novos lugares. Por O que eu tempo que você chorei por causa perdeu ali. o tempo que você perdeu ali. Exatamente. É, Uma cliente minha saiu carta da torre recentemente e ela estava numa casa que ela estava amando a casa. E a carta da torre foi a imprevisibilidade do dono da casa pedir a casa de volta. Aí ela ficou arrasada. E daí ela achou uma casa depois para morar por conta disso, porque ela ia ficar na casa. Mas ela achou uma outra casa que tinha a vista que ela sempre via na mente dela. Ou seja, vem uma imprevisibilidade que faz você se mexer, você não fica feliz na hora que você fala, cara, não quero mudar, dá é muito um trabalho, desconforto, né? o desconforto, mas depois que você se instala no lugar certo, depois que você vai ver só a verdade, quando você olha para trás, você fala, gente, ainda bem que aquilo aconteceu, porque foi livramento. Que olha onde eu tô agora. Eu acho, e é bem interessante isso, porque aí também cai numa leitura, né? Antes de eu terminar de falar esse pensamento, eu sei que você vai ter que ir para Brisbane daqui a pouco, gata. Então, quem tiver alguma pergunta, é a última coloca agora. chance. É a última chance, a gente vai responder pro tarô, a gente vai ficar aqui mais 5 minutinhos e aí a gente vai fechar. Enfim, o que eu estava falando da torre, né? Só o fato de você ler, tirar a torre numa leitura, numa sessão, mais uma vez, a cliente, ela já vai meio que, poxa, é melhor eu ter um plano A, um plano B, um plano C, porque se algo não dá certo aqui, eu posso trabalhar com isso. E uma coisa que eu acho muito importante a gente falar, e falar para todo cliente, e isso não é só no tarô, né? Mas isso nas outras terapias, né? A maneira como você encara os seus desafios, os seus problemas, os seus imprevistos, né? Fala muito mais de você do que o imprevisto acontecendo. Então, se alguma coisa ruim acontece com você, o mais importante é como você encara aquele imprevisto. Né? Você vai sentar, chorar, se desesperar, ficar brava, irritada? Não, né? Então, assim, aconteceu um imprevisto, é respirar fundo, se equilibrar, voltar para um pensamento lógico, um raciocínio de resolução de problemas e mandar a bola, né? E dar continuidade, sem precisar ficar sentando, chorando, né? E até mesmo quando a torre aparece, quando um problema vir, quando algo vier na sua vida, um imprevisto vier à sua vida, já saiba que você tem a capacidade de enfrentar esse imprevisto, enfrentar esse problema, enfrentar esse challenge de cabeça erguida, porque nada acontece por acaso, né? Então, enfim. Exatamente. É isso. Eu respondi aqui, pergunte o que quiser, porque enquanto você estava falando, tinha alguém que perguntou, mas a gente vai perguntar coisas do tarô ou qualquer coisa para vocês responderem com o tarô? É uma pergunta livre, tá? Vocês façam a pergunta que vocês quiserem e a gente vai responder usando o tarô, se vocês tiverem alguma pergunta. Porque, gente, eu realmente... Ou seja, pergunta para o tarô. Quer saber do namorado, do casamento, do trabalho, últimos 3 minutos, galera. Nandinha falou assim, eu tive um plano B e deu super certo, né? Então, assim, no caso dela, super... só para esclarecer, durante a semana, de vez em quando, eu abro uma caixinha de perguntas do Pergunte ao Tarô, que fica no Stories. Se vocês acompanharem os Stories, vira e mexe, tem. Eu amo! E aí, essa Nanda que falou que teve um imprevisto, é que na resposta para ela, foi no Pergunte ao Tarô, foi isso que a gente estava falando no começo. A gente viu que a resposta era negativa e, ao mesmo tempo, já tinha dicas de como melhorar aquela situação.
E aí eu já dei a dica para ela, ela foi e fez do jeito da dica do tarô e teve um resultado muito melhor, um imprevisto que foi incrível. É isso que ela tá falando. Perfeito, Olá, amiga, Noivinha. Que maravilha. a Preta pediu para você tirar uma carta sobre o trabalho dela, por favor. Tira uma cartinha e vê para Preta o Bem, que você sente. E eu vou tirar para Pamela Santos, saúde e vida financeira. Preta Micael, Preta Michael. Vou tirar uma carta sobre o trabalho. Preta, você está pensando em mudar de trabalho? Ou você está pensando... Porque aqui, ó, nem vou fazer muita pergunta, que a gente não pode bater muito papo, né? É, Mas eu vou falar para você a carta que saiu, né? Pode tirar uma carta isso. sobre o trabalho, por favor. Pelo baralho, tá? Saiu a carta de 6 de Pentacles, tá? E aqui o que me mostra é que aonde você está exatamente agora não está te dando a remuneração que você gostaria, de repente não te dando a remuneração que você deseja, eles talvez não estejam te reconhecendo no trabalho, tá? Porque o 6 de Pentacles, ele representa aquela força do dar e do receber, do dar e do receber. E o Pentacles, só esse naipe, ele já é um naipe do dinheiro, tá? Então, pela sua pergunta, pelo Pentacles e pela interpretação da carta, ou você não está tendo o reconhecimento que você deseja, você não está recebendo o dinheiro que você deseja, Merece, algo ali né? não Porque é uma coisa e de merece, merecimento. né? Então, assim, você está dando, e não está recebendo nada em Em troca. Então, se troca. você está pensando, de repente, se foi esse o motivo que você perguntou, né? É, Tem algo aí na balança das coisas que não está dando certo. Tá? Então, assim, perfeito. você está dando muito mais do que você está recebendo. Tá? Perfeito. Deixa eu ver aqui a Pamela Santos, saúde e vida financeira. Então, eu vou tirar uma carta para a saúde dela. Vai achando outra pergunta aí, amiga, para responder uma Tá. última. Alguém falou E a casamento. vida financeira. B. Holsem. Saúde. Ah, entendi. Queria ver meu casamento primeiro, Ingrid. Vai tirando aí. Então, vamos lá, Ingrid. Enquanto você tira para Ingrid, eu falo para Pamela Santos, tá? Tá. Pamela, ó, sua carta da saúde foi o 7 de Pentacles de cabecinha para baixo. E a carta financeira foi a carta da estrela de cabecinha para baixo, tá? Então, assim, na saúde é bom você dar uma olhadinha no médico, porque carta de Pentacles sempre tem a ver com a nossa vida material. E para a saúde, o nosso material é o nosso corpo físico, né? Provavelmente você não está cuidando, talvez, do que você come, como você se alimenta, ou os exercícios físicos, toda aquela questão que, no final das contas, com exagero e falta de cuidados, pode desbalancear um colesterolzinho, um peso, uma diabetes, não sei, tá? Alguma coisa está faltando cuidado e é no corpo físico, tá? Então seria interessante fazer um check-upzinho no médico para poder ver o que você está fazendo ali que deveria estar prestando mais atenção. Será que é uma questão alimentícia? Será que é uma questão de exercícios físicos? É alguma coisinha que está prejudicando já o corpo físico. Não vejo nada assim, uau, sabe? Estou ferrada, vou fazer uma cirurgia. Não é uma carta nem de cirurgia, tá? Mas é uma carta de que precisa cuidar, sim, do corpo físico, porque está sendo deixado de lado um pouquinho, tá bom? O lado financeiro é só uma falta de esperança que você está tendo aí. Pode estar acontecendo alguns problemas ou uma visão mais negativa que faz a gente ficar muito preocupada com o que fazer para a vida financeira, tá? Aqui basta um pensamento um pouco mais positivo, porque você tem aí um sexto sentido muito aguçado e precisa escutar esse sexto sentido para entender e ler corretamente o que o universo está trazendo para você conseguir materializar. Talvez falta aí um encaixe do seu destino, do seu sexto sentido, do que você deveria fazer. O universo está te avisando.
E ó, vai manifestar para você do jeito que você quer, mas você precisa escutar com o sexto sentido o que é que você tem que fazer. A falta de esperança, porque não tá dando certo, não vai te ajudar, tá bom? E rezar, né? Porque a carta da estrela é uma carta de união com o universo. Suas forças estão em união. Precisa ouvir mais e fazer suas orações para trazer essa positividade. Acho que é isso. Manda Ingrid, bala, amiga. Ingrid, você perguntou do casamento. Eu tirei duas cartas, na verdade. Um para ilustrar o seu momento atual. Veio o 7 de Pentacles. E, não coincidentemente, Olha, o que 7 que de você Pentacles. precisa fazer para melhorar? Saiu o 9 de Pentacles. Olha. Então tá, meu amor. Através dessas duas cartas, eu já tenho uma... Eu não, né? O tarô indica, de repente, que vocês estão passando por algum tipo de... Eu não digo dificuldade financeira, mas talvez uma dificuldade de equilibrar as suas finanças, saber no que é preciso, no que é essencial gastar, quando é necessário salvar, trazer uma poupança. Vocês juntos estão trabalhando, de repente, para construir um império financeiro, trabalho, porque assim, o 7 de Pentacles, ele é uma carta de paciência, onde você está plantando o que você gostaria de colher, né? Sim. Então, É uma carta de vocês nesse investimento momento também, viu? é uma Uma carta de carta de investimento. investimento. É, Então, assim, se vocês agora, só que ela veio é. invertida. Então, de repente, vocês ainda não estão com aquela visão a longo prazo do investimento de vocês, que vocês dois estão trabalhando juntos para conquistar aquilo que vocês querem, tá? Tenham paciência que vocês vão conseguir o que vocês têm planejado. Essas duas cartas são duas cartas de dinheiro, cartas de saúde, tá? Então, assim, só que elas aparecem invertidas. É. Você tendo um pouquinho mais de paciência, você entendendo que esse é o momento de você plantar, é o momento de você começar a pensar no médio e longo prazo, tá? Você tendo esse conhecimento, essa consciência, vocês em breve, sim, vão conquistar tudo aquilo que vocês desejam conquistar. E escute uma coisa que veio para mim. Se isso não é uma coisa que ainda estava no seu conhecimento, essa é a dica do tarô para vocês começarem a pensar. É. Né? Se não é uma coisa que ainda estava no radar de vocês, se é uma coisa que não estava no radar, você perguntou aqui do casamento, o baralho te falou isso. Então, essa é uma dica para vocês aí começarem a pensar aí no médio e no longo prazo, mas são duas cartas muito ricas, e essa aqui que veio na posição de posição de futuro, Uhum. né? Uma posição assim, o que você pode conquistar, né? Mas é só Uhum. ter um pouquinho de paciência, olhar para o médio, olhar para o médio e longo prazo, né? Não seja tão imediatista, tá Boa. bom? Vocês juntos aí como casal Mas, conseguem trabalhar juntos, mas é muita mas também, prosperidade aí. sim, mas também repensa como que você está investindo nesse relacionamento, tá? Como essa é uma carta também de investimento, pode ser que você esteja fazendo alguma coisa errada, sabe? Investindo no lugar errado. Ou Então precisa dar uma investindo no olhadinha. relacionamento, né? Precisa dar uma olhadinha para requalificar, ou seja, para virar essa carta, ou seja, como eu posso investir nesse relacionamento de uma forma a essa árvore, ó, dar frutos. Tá vendo? Então, precisa reavaliar como estão investindo. Talvez uma conversa melhor aí no relacionamento para ver se vocês estão na mesma página, tá? Importante. Tem uma boa carta depois de futuro, né? Mas precisa ver se está investindo corretamente. Tá, quem você pegou, amiga? É a última, né? É a última. Eu peguei agora a Carla Godinho, que está aqui, queria uma carta para saber a previsão do meu namoro. Então, eu já assumo que ela esteja namorando, tá? Olha, no momento tá meio complicado. Eu tô vendo que sai esse de espadas de cabecinha para baixo, tá? É uma cartinha difícil, minha amiga, porque é uma cartinha que pode ser que mentalmente vocês não estão na mesma página. Vai mesmo no encontro aí dessa sete de Pentacles, amiga, que você tirou, que é saber como investir para esse relacionamento melhorar.
para esse relacionamento, se for uma árvore, né, dar frutos, tá? Então, o Ace de Swords é uma carta, muitas vezes, de corte, que você tem que, de fato, avaliar se esse relacionamento é o que você quer para sua vida, se é uma forma de se relacionar que tá alinhado com o que você pensa que é um relacionamento. Porque às vezes a gente tá... Porque assim, gente, relacionamento é para te fazer feliz. Se for para te deixar mais para baixo do que quando você já tá solteira, fica sozinha porque você ganha mais, né? Então, assim, será que esse relacionamento que você tá vivendo hoje é a ideia de relacionamento que você gostaria de ter? Porque a carta de espadas é uma carta que fala muito sobre comunicação também, né? Então, era interessante que vocês pudessem conversar para dizer de forma mais clara aonde você está feliz e aonde você está triste nesse relacionamento e ouvir da outra parte, né? A mesma coisa, eu tô feliz com essa parte, mas tô infeliz com essa outra parte aqui, para ver se alinha com as possibilidades do que uma pode fazer, do que um pode fazer pelo outro, tá? Então, assim, no momento, tá um pouquinho periclitante aí a situação. Com um pouco de conversa, pode haver um futuro diferenciado, mas se não tiver comunicação, e se você se mantiver só com o pensamento dentro da mente, é uma tendência de afastamento com o tempo, tá bom? Acho que é isso, né, gente? Eu adoraria fazer mais perguntas, mas tem até mais perguntas, se eu não me engano, mas tem? agora o tempo, acho que tem, de vida espiritual e tal. Mas eu estourei o tempo para variar, né, amiga? Ele estourou o tempo. E para falar a verdade, né, você faz uma vez por semana, né, caixinha de o perguntas. tarô, né, a caixinha de perguntas do tarô. Então, fiquem ligados aí no Aquarian Age, que eles fazem essa caixinha do tarô, né, Você não vai fazer em inglês, leio, amiga? Você ia fazer em inglês? Amiga, eu tentei fazer em inglês, não deu certo. Não deu jura? certo. Então, eu vou fazer o seguinte, para quem tá aqui, não me segue ainda, vai lá no meu Instagram, me segue, que eu vou começar a fazer a leitura de tarô no mesmo formato que você faz, amiga. Sim. Mas de uma maneira... Eu vou pegar o Close Friends, vou fazer uma lista de Close Friends. Tá. E esses Close Friends, eu vou falar só português. Porque para quem não sabe, tá aqui vendo, o meu Instagram, ele é um Instagram em inglês. Sim. Então, eu falo do meu marketing, eu falo das terapias quânticas, eu trabalho com regressão de vidas passadas, com tarô, com Theta Healing. Mas eu faço tudo isso com o inglês. Eu faço toda a parte do inglês. Uhum. Então, como eu tenho muita gente brasileira aqui, eu vou começar a fazer... Eu já formei uma lista de close friends e cada vez que eu venho falar português, eu vou postar só para esses close friends. Pô, legal. Porque daí você consegue responder perguntas em português para pessoal, para né? Esses exatamente. Tá. Inclusive, fica aqui ligado aí que eu vou começar a fazer uma nova lista agora. Legal. Depois da então, live, gente, eu já vou entrar isso, no ó lá. stories. Fiquem Fiquem atentos aos nossos stories, tanto do Aquarian Age quanto do Luanda Souls Healing. Vai ficar, de qualquer forma, na descrição, agora que a gente vai terminar, fica sempre na descrição o Luanda Soul Healing, então é só clicar lá, você já entra direto no Instagram dela, tá? E aí vocês vão ter acesso também ao stories dela e ela vai abrir também caixinha de pergunta pra gente continuar mantendo a mensagem sempre, né? Em alerta. Ainda mais agora? Então é isso, a Pamela Santos aí, ó, por favor, vida espiritual. Pamela, fique atenta, a gente vai abrir caixinha de perguntas nos stories, tanto no meu quanto da Luanda. Eu realmente preciso ir, porque aonde eu vou agora, gente, é 1 hora de carro e eu tô com medo de chegar atrasada, porque a gente já estourou o tempo, então eu não posso ficar. Mas fique atenta nas nossas redes sociais e é isso, né? Então tá, eu já vou lá agora, me seguem aí, que eu já saindo daqui, eu já vou abrir uma caixinha lá e aí eu já volto amanhã e respondo. Ótimo, então, gente, já fica atenta aí com a Luanda, que ela já vai fazer esse favorzão aí pra vocês, tá bom? Obrigada, amiga, porque eu não vou conseguir. Obrigada. Um beijo de luz e a gente se vê na próxima. Beijo. Tchau, tchau.